Então vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Você acredita na palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Irmão, você já conhece o ministério trator ou escavadeira? Alguém aqui já conheceu, já ouviu falar do ministério trator? A melhor figura de linguagem é a escavadeira, né? Meu filho Lucas, de 4 anos, gosta de ver a escavadeira trabalhando. Então daqui a pouco eu vou mostrar aos irmãos o que é o ministério escavadeira e como ele é importante para as nossas vidas. Eu quero dar um tema a esse estudo, nesta passagem, nesses 8 versículos que lemos aqui em Marcos, que chama-se avivamento. O avivamento, ele é fundamental para as nossas vidas. E o que nós estamos observando aqui nesses primeiros versículos de Marcos é um avivamento acontecendo. E avivamento, numa linguagem mais atual, no nosso tempo, que é o tempo da graça, a era do Espírito Santo, avivamento é plenitude do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tem plenitude nas nossas vidas, o que é plenitude? Total domínio. Ele tem total espaço dentro de nós. Se ele diz que prega e a gente prega, ele tem domínio sobre nós. Se ele diz que não é para fazer alguma coisa e a gente não faz, ele está tendo domínio sobre nós. Isso chama-se avivamento. E quando há avivamento, não é só uma pessoa que é envolvida nesse avivamento. Paulo vai dizer: transformem o mundo. Mas não é transformando o mundo mudando as pessoas, é transformando o mundo, renovando o nosso entendimento no Senhor. E renovar o entendimento no Senhor é deixar com que o Espírito Santo domine completamente as nossas vidas, tenha plenitude nas nossas vidas. Isto é verdadeiramente um avivamento. E nós estamos crendo que Deus está gerando um grande avivamento em massa. Um avivamento em que pessoas não conseguirá se segurar diante da presença de Deus, diante de um grupo de pessoas que, quando começarem a adorar ao Senhor, os demônios fugirão dela e elas renderão as suas vidas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor Jesus. E isto começa quando o Espírito Santo tem total domínio da minha e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No texto de Marcos, capítulo 1, ele começa no primeiro versículo dizendo: olha, eu vou pregar aqui o Evangelho de Jesus Cristo. E o princípio dele começa com um evento que na verdade é antes de Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 2 que o profeta Isaías profetizou que Deus enviaria um anjo. Em outras passagens vai dizer que Deus enviaria novamente Elias para preparar o caminho do Senhor Jesus, o caminho do Messias. E é bom prestar muita atenção aqui, porque tem muita gente sendo enganado nesta passagem. Porque tem muitas pessoas que estão entendendo que Elias ou João o Batista, ele seria a encarnação de Elias. Há uma doutrina chamada doutrina espírita que diz que João Batista,
ou o Batista, ele seria a encarnação do profeta Elias. E isto não é verdade. Primeiro que ela contradiz a própria doutrina do Espiritismo, da encarnação. A doutrina da encarnação do Espiritismo, ela não é verdade. Mas se ela fosse verdade, João não poderia ser encarnação de Elias, porque para ser encarnação, a pessoa que era antes teria que ter morrido. E a palavra de Deus diz que Elias não morreu. Elias, na Bíblia, só existe 2 nomes na Bíblia que a gente sabe que não morreu. Pode ser que tenha outras pessoas e Deus não revelou na sua palavra, mas na Bíblia só aparecem 2 pessoas, Enoque e Elias. Elias foi arrebatado. O arrebatamento de Elias foi um arrebatamento diferente do que será o nosso arrebatamento. Foi arrebatado e foi visto em um envolto de fogo e ele foi levado aos céus. Portanto, não tem condições de João Batista ser a encarnação do profeta Elias. O profeta Elias, quando a palavra de Deus vai dizer que João, ou aquele que antecederia Jesus, estaria com o ministério de Elias. Qual foi o ministério de Elias? Pregar o arrependimento. Elias chegou em um tempo da nação de Israel, em que ele pregou arrependimento ao rei de Israel, que já estava enganado por sua esposa, estava adorando outros ídolos e já tinha abandonado completamente ao Deus, o Deus de Israel. E ao povo que já tinha se deixado enganar por Jezabel, pelo rei de Israel, e também tinha abandonado o povo. Então ele prega ao povo arrependimento, e ele vem pregando com simplicidade, pregando com autoridade, com ousadia, e tendo um estilo de vida simples. É isso que a profecia está falando, que aquele que antecederia Jesus, ele viria com essas mesmas características. Se observarmos bem, o Antigo Testamento vai fazer uma espécie de qualificação de profetas, e tem muitos profetas que foram mais usados por Deus. E no Antigo Testamento, Elias foi este homem muito usado por Deus, para não só levar o povo ao arrependimento, mas também trazer revelações da parte de Deus acerca da nação de Israel, acerca do futuro e também da pessoa de Jesus Cristo. Então João o Batista, ele chega com esse ministério, o ministério de trazer as pessoas ao arrependimento. E ele vem com um estilo de vida diferente, um estilo de vida simples, que é uma própria pregação contrária ao que na época de João Batista os sacerdotes estavam vivendo, totalmente contrário à palavra de Deus. Da mesma forma que quando Elias começou o seu ministério, a nação de Israel tinha se desviado do Senhor. Quando João Batista chegou, também a nação de Israel tinha se afastado de Deus. A palavra de Deus diz que em Isaías, que o Senhor enviaria o seu anjo ante a tua face. Ou seja, antes que Jesus começasse o seu ministério, Deus levantaria outro para levantar o seu ministério e preparar o caminho do Senhor ante a face do Senhor. Uma preparação para que quando o Senhor Jesus viesse, as pessoas não fossem pegas de surpresa, as pessoas não fossem surpreendidas, não estivessem em confusão, porque quando Jesus viesse, elas já estariam cientes. Não, João Batista disse que viria o Messias já estava chegando, e ele disse: este é o Messias. Então, versículo 2 ele diz, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista começou com isso. E a figura de João é interessante, que João não era João Batista, ele era João o Batista. Mas porque começou o ministério de batizar as pessoas nas águas, ele acabou recebendo, o nome também, João Batista. E João, ele começa a sua vida de maneira espetacular, porque nós vamos observar que em 400 anos o Senhor não trouxe nenhuma revelação nova. É bem verdade que é possível que Deus tivesse manifestado a algumas pessoas em sonhos,
A palavra de Deus vai dizer que Deus tinha prometido a um sacerdote que ele veria o Messias, e que também outro teria filho, e já na sua velhice já não tinha filhos, e a sua esposa era estéril. A palavra de Deus vai dizer que João, ele nasce de uma senhora idosa, uma senhora idosa, mas estéril. O anjo aparece a seu esposo, o sacerdote, e diz: você vai ter um filho conforme a palavra foi dita a você. Ele não acreditou muito e ficou mudo. Mas o Senhor disse: olha, o nome dele vai ser João, e você só vai voltar a falar quando você estiver com ele no colo. Enquanto o Senhor está dando essa revelação ao sacerdote, o Senhor também está dando uma revelação a uma virgem. A virgem chamada Maria, uma jovem, uma adolescente. Veja que Deus é um Deus de milagre, que Ele não olha nada. Enquanto Ele chega para uma idosa, estéril, que já não tinha condições de ter filhos, e que na sua idade ainda também não, mesmo que tivesse, não daria filhos por causa da idade, o Senhor opera o milagre de forma natural, e veio João Batista. E tinha uma adolescente que ainda não tinha conhecido o homem, que era virgem. Ela recebe o milagre do Espírito Santo e dá a luz a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pode se perguntar, Maria perguntou: Senhor, como isso aconteceria? O anjo disse: a Deus todas as coisas são possíveis. Você serve a um Deus que pode todas as coisas. Você serve a um Deus que pode todas as coisas. E João, ainda na barriga, sente a presença de Jesus na barriga de Maria. Quando começa a se agitar, quando as duas mães se encontram, João começa a se agitar, e Deus, o Espírito Santo, vem sobre a mãe de João Batista, e ela começa a trazer um cântico novo em seus lábios. Mas o ministério de João começa, ele já adulto. Ele já tinha passado pela doutrina, já tinha sido apresentado, já tinha recebido os mandamentos, não só os 10, toda a palavra do Senhor, já conhecia as profecias, e ele começou a pregar. Às vezes a gente olha aqui, apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aí dá uma ideia que ele apareceu do nada, né? Começou do nada e as multidões vieram. Na verdade, ele começou a viver naquela região desértica, e quando ele começou a pregar, ele já tinha um conhecimento daquela região. Ele já sabia a linguagem daquela região. Ele já sabia qual era o problema da nação de Israel. Ele já sabia qual era o problema dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. E ele começa a pregar contra este povo, trazendo o povo ao arrependimento. E obviamente, além disso, ele não só prega, mostra como um profeta como as pessoas estão vivendo, mas ele também apresenta: está chegando o dia de que Jesus vai começar o seu ministério. Eu batizo com água, ele batizará com fogo. Eu batizo com água, ele batizará com o Espírito Santo. Eu batizo com água, e vocês até podem achar que eu sou alguma coisa, mas diante dele eu não tenho condições nem de amarrar a correia, o cadastro das suas sandálias. E ele começa a pregar isso. E quando ele começa a pregar isso, as multidões começam a vir até ele. E veja que ele está no deserto, e as multidões da Judeia e de Jerusalém saem das suas casas e vão ouvir a pregação de João Batista. E enquanto eles ouvem a pregação, a palavra de Deus entra nos seus corações, e eles se arrependem. E arrependendo dos seus pecados, João batizava aquelas pessoas nas águas. Era um deserto, e ele batizava no Rio Jordão. E lá começou o seu ministério. E lá fez aquilo que o Senhor preparou para a sua vida,
que é a pregação do Evangelho, preparando o caminho do Senhor. Eu disse na introdução, obrigado. Eu disse na introdução do ministério escavadeira. Lá em Isaías, nós vamos observar que ele prometeu alguém que iria aplainar o terreno. Aonde tinha vale, seria coberto e não teria vale. Aonde teria montanhas ou montes molturos, ele teria raspando, saía tirando, e a terra que ele tirava do monturo, colocava no vale. O que isso quer dizer? Na Bíblia, quando fala de vale, fala de depressão, fala de pessoas que estão fora do propósito de Deus porque se acham indignas, pessoas que estão sem vontade de viver, pessoas que não conseguem enxergar a vida como deveria enxergar. E a palavra de Deus diz que João chegaria e taparia isso. Mas também temos pessoas que estão vivendo no alto, se ensoberbeceram, pessoas que começaram a ter uma vida porque estava vivendo alguma coisa boa, estava lá no alto com o nariz empinado. Então viria o trator, tirava as pessoas de lá também e aplainaria o terreno para o Senhor. As estradas tortuosas seriam consertadas, as estradas esburacadas seriam tapadas. Por que João precisava fazer isso? E por que a palavra de Deus usa essa linguagem, figura de linguagem? Para dizer que o Senhor Jesus encontraria caminho livre para operar os seus milagres. O Senhor encontraria terreno livre para desenvolver o seu ministério. É bom lembrar, irmãos, que a nação de Israel, como disse, 400 anos ficou sem uma revelação nova. E enquanto estava recebendo a revelação nova, não estava obedecendo ao Senhor. Imagine sem receber a revelação nova. Então o Senhor veio para tirar essas coisas. Tinha muitos judeus que já não acreditavam mais que Jesus viria. Tinha muitos judeus que não acreditavam mais que a restauração viria para a nação de Israel. Tinha muitas pessoas que não acreditavam mais que poderiam mudar, que poderiam voltar a ser felizes, que poderiam se alegrar, que poderiam voltar para a presença do Senhor. Então a palavra de Deus veio e tira essa incredulidade, tapando os vales. Mas tem muitas pessoas que estavam se achando o último biscoito do pacote, né? Só ele, é só ele, é só ele, é só ele. Aí vem a escavadeira e também arranca as pessoas de lá e deixa tudo plano. Você pode perguntar, mas Jesus não é Deus? Por que ele precisa de espaço? Porque na vida nossa, somos nós que damos espaço para o Senhor. Nas nossas vidas, somos nós que precisamos dar espaço ao Espírito Santo. Jesus não vai chegar atropelando todas as coisas. Ele precisa encontrar espaço. O Espírito Santo não vai forçar ninguém a ser santo. O Espírito Santo não vai forçar ninguém a viver uma vida de verdade, a viver uma vida digna, a viver uma vida pura. O Espírito Santo vai precisar encontrar espaço. E quando ele encontra espaço, mesmo que nós não tenhamos força, e nós não temos força, ele nos dá força, porque encontrou espaço nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus de encorajamento. Porque quando nós temos palavra de encorajamento, nós entendemos que nós temos um Deus que está nos ajudando. Mas também é preciso uma palavra de correção, uma palavra também para mostrar quem nós somos, para que a gente não se ensoberbeça e não deixe Deus trabalhar em nossas vidas. Avivamento, meus amados irmãos, é quando o Espírito Santo vem, encontra em nós terreno limpo, estrada boa, para que o Senhor opere maravilhas em nossas vidas. E este avivamento começa quando Jesus começa o seu ministério. E João Batista vai fazer para Jesus o caminho livre, para que Jesus venha fazer os seus milagres. E as pessoas já começam a entender quem é Jesus. E olha que João Batista fez o seu serviço direitinho. E ainda assim Jesus encontrou fariseus, encontrou pessoas que não entendiam a palavra do Senhor.
Os próprios discípulos, muitos deles só entenderam a palavra do Senhor Jesus quando foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Por isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos entender a palavra de Deus e deixarmos ser guiados por sua palavra. O versículo 3 vai mostrar qual era a mensagem de João Batista: uma pregação de arrependimento. Arrependam-se de não ter fé, vale. Arrependam-se de não enxergar a palavra de Deus e achar que com suas próprias ações, obedecendo os mandamentos, achar que porque está cumprindo as regras, está encontrando a salvação. Não, você precisa de Jesus. Arrependam-se de seus pecados. Arrependimento é uma necessidade do ser humano dia após dia. Aleluia. Arrependimento é uma necessidade minha e tua. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Evangelho sem arrependimento não tem poder transformador. Sem arrependimento não tem poder de cura. Sem arrependimento não tem poder salvador. Porque Jesus diz que é preciso se arrepender e crer no Evangelho. Ou seja, João está preparando os caminhos do Senhor, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender. Aí que João enquanto está pregando arrependimento para as pessoas, aí vem os sacerdotes, todos chiques, né? Todo ali com aquela vestimenta. E as vestimentas que eles usavam foram as vestimentas que o Senhor instituiu a Moisés. Só que eles meio que fortaleceram ainda mais, se incharam por causa das vestimentas. A gente pode, irmãos, estar com a melhor roupa e estar simples. E a gente pode, com essa mesma roupa, estar todo pomposo. Aleluia. Nós podemos estar com a mesma roupa simples e com esta mesma roupa estarmos todo orgulhoso. Já viu aquela pessoa que chega na igreja com um terno todo brilhoso, o sapato todo lustrado, e ela chega assim, né? A paz do Senhor. E outro chega com um terno parecido, chega de cabeça erguida, porque ele não está no vale, sabe quem serve, aí chega com humildade. Pai do Senhor, meu irmão, com simplicidade. Ou seja, o problema não era a roupa, o problema é quem estava vestindo a roupa. E os sacerdotes chegam para João, todo cheio de suntuosidade, aquelas pedras, toda aquela paramentada, tudo que era, porque era preciso obedecer, porque eles eram sacerdotes. João não precisava daquela roupa, porque ele não era sacerdote, ele chegou como profeta. E foi instituído também apóstolo do Senhor, porque foi enviado pelo Senhor. E ele chega como profeta simples, e os sacerdotes todo bacana. Agora é interessante, porque Israel, Jerusalém, tinha um lugar para os sacerdotes pregarem, e o povo não estava indo para o lugar a ouvir os sacerdotes. João Batista está pregando no deserto, às margens de um rio, e o povo está saindo de lá para ouvir um homem simples pregar. E os próprios sacerdotes indo ouvir João pregar. Só que eles não iam com coração de arrependimento. Os sacerdotes, meus amados irmãos, eles eram pessoas de Deus. Só que com o passar do tempo eles começaram a criar as suas instituições. Eles começaram a se fazer as panelinhas. Vamos dizer aqui um português brasileiro bem prático. Não sei se a irmã portuguesa entende aqui a panelinha. O grupinho. Eles começaram a criar um grupo que inicialmente foi bom, com um propósito bom, que foram os escribas. Os escribas, eles se reuniram para poder escrever, reescrever as leis do Senhor e as profecias do Senhor. Eles copiavam, eles viam o que estava escrito e copiavam para manter a palavra de Deus. Eles fizeram um excelente trabalho, mas com o passar do tempo eles começaram a se orgulhar. E depois apareceu um outro grupo chamado fariseus,
que não foi o Senhor que plantou, foi eles que nasceram lá. Por quê? A nação de Israel estava sendo subjugada agora pelos romanos. Então eles começaram para defender, para tentar trazer o povo e voltar o povo, para que o povo voltasse, para que a nação de Israel fosse independente novamente. Só que eles não estavam levando o povo para Deus, estavam levando o povo para eles. E o que eles ensinavam é como se tivesse alguém batendo em uma lata vazia. Eles não tinham autoridade porque não estavam levando o povo para Deus, estavam levando o povo para eles, para que eles pudessem governar. E eles estavam com o coração tão endurecidos que não foi só João Batista que chamou eles de raça de víboras. João Batista chamou raça de víboras os fariseus. Não foi toda a gente, não. Foram as pessoas que iam lá toda pomposa e não tinham arrependimento em seus corações. E o próprio Jesus, quando começou o seu ministério, também atacou os fariseus. Quando não há arrependimento, o próprio Espírito Santo se opõe à pessoa. Deus não gosta de pessoas sem arrependimento, porque todos nós pecamos, irmãos. Você pode estar vivendo uma vida de jejum, de oração, obedecendo ao Senhor, mas sempre vai ter uma coisinha para o Senhor ir limpando, para o Senhor ir arrumando, para que a palavra de Deus vá limpando. Isso só vai acontecer, irmãos, quando estivermos a estatura de varão perfeito. E nessas condições, essa estatura só vai acontecer, na minha opinião, nas mansões celestiais. Até lá nós precisamos vigiar e arrependermos todos os dias de sermos tão maus, mas podemos ter o Espírito Santo nas nossas vidas, dizendo: você é salvo, você é salvo. E a salvação não ensoberbece, a salvação nos deixa humildes na presença do Senhor. A pregação de João Batista era de arrependimento. Agora nós vamos observar que o povo ia ouvir João Batista, e quando eles chegavam, encontravam um cidadão, na linguagem ocidental, excêntrico. Versículo 6: e João andava vestido de pelos de camelo. Eu vos disse que na linguagem ocidental era uma vida excêntrica, mas na linguagem oriental não era. Era uma vida simples. Aqui, a grande maioria dos estudiosos entende pelos de camelo não é exatamente o couro do camelo. É como se fosse uma roupa mais grossa, mais barata, que as pessoas, mais simples, que se rasgava fácil, que envelhecia rápido, que as pessoas usavam no deserto, que os nômades usavam no deserto, que era mais simples, porque eles não precisavam ostentar, não estavam na cidade grande, estavam caminhando. Outros já acreditam que eram pelos de camelos mesmo, mas seja o pelo, seja o pano mais simples e mais grosso, mostra que a sua vestimenta era uma vestimenta simples, que se adaptava aonde ele vivia. Porque tem muitas pessoas que querem vestir uma coisa em um lugar em que aquela veste não permite. Na casa do Senhor, nós precisamos entender a simplicidade da vida. Não é porque você tem condição de comprar uma roupa boa, e deva comprar uma roupa boa, que você vai ostentar a sua roupa. Simplicidade. A simplicidade nas suas vestimentas. E ainda fala aqui que ele tinha um cinto de couro em redor dos seus lombos. Cinto normalmente é na cintura, e ele está falando de lombos, ou seja, era um cinto grosso. E vejam que os estudiosos entendem que a roupa era um pano mesmo, que chamava pelos de camelo, porque era grosso e mais simples. Mas o cinto era de couro. De quê? Não se sabe, mas era de couro. E cinto mostra postura, cinto mostra organização. Pessoa que está sem cinto, a calça, qualquer movimento cai. As irmãs que estão de vestidos e sem cinto,
o negócio fica, né? O cinto não, organiza a sua veste. Ela é simples, mas está organizando a forma como você vai se apresentar diante das pessoas. Isso mostra que João Batista, apesar da sua simplicidade, ele se apresentava com decência, com autoridade. Mas ainda tem mais. Versículo 6 ainda. E comia gafanhotos e mel silvestre. Bom, aqui em gafanhotos, aqui há uma divisão. A grande maioria entende que eram gafanhotos mesmo, o bichinho. Mas tem uma outra parte que é grande, entende que na verdade não era exatamente o animal, o inseto. Entende que era o fruto da alfarroba. As bolotas, que lembram que Jesus conta a parábola do filho pródigo, que ele queria comer as bolotas que eram dadas aos porcos. A alfarroba, as bolotas, em alguma linguagem também chama gafanhotos por conta do grego. As palavras são parecidas. Então eles entendem que tanto Mateus, quanto Lucas, quanto Marcos e João, eles estão usando uma palavra, mas na verdade não era exatamente o gafanhoto, que são palavras iguais. Na verdade era o fruto da alfarroba, que era o mesmo utilizado aos porcos. Aí você fala, mas pastor, os judeus não comiam alfarrobas, não comiam bolotas, comiam. Na verdade, o problema daquele filho pródigo é que ele estava cuidando de porcos. Porco aqueles que não cuidavam. As alfarrobas eles não usavam muito porque não era comum nas cidades. E para quem tem mel, para quem tem uva, para quem tem amêndoas, para quem tem azeite, para quem tem outros alimentos, para quem tem trigo, era um alimento que era dado aos animais. Mas independente que seja, você pode perguntar, mas gafanhoto não era animal imundo, pastor? Nem todos. Em Levíticos nós vamos observar que tinha algumas categorias, algumas classes de gafanhotos que poderiam ser comidos, poderiam ser alimentados. De qualquer forma, o que mostra que e mel silvestre. Aí nós vamos ter que entender que quando o Senhor diz que levaria o seu povo para uma nação, para uma terra que emana leite e mel. Naquela região é conhecida que nas pedras e nas árvores, as abelhas silvestres deixavam ali grande quantidade de mel, então eles poderiam comer. Por isso que fala, manava leite e mel. E esse leite e mel, e esse mel era o que João usava. Eu estou dizendo isso tudo, comia gafanhotos, e não importa se é o animal, ou se é a bolota, se é a alfarroba, ou se é... E o mel silvestre vai mostrar que não era só as vestes de João Batista e sua postura diante das pessoas que eram simples. A sua alimentação também era uma alimentação simples. Os sacerdotes da época, os fariseus, os saduceus e um monte de eles estavam no pecado da gula. Comia de tudo, até comia coisa que não era para comer do sacrifício. Estavam literalmente na carne. E aparece este homem, e Elias também comia assim, vivia assim. Aparece esse homem na simplicidade, não só das suas vestes, postura, mas também naquilo que ele se alimentava. Era uma vida simples, adaptada ao ambiente em que ele está vivendo. E é bom nós atentarmos a isso, porque muitas das vezes, eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que são imigrantes, às vezes a gente quer se amostrar. Às vezes nós queremos viver uma vida que não é aquela que nós podemos ter. Mas nós podemos ter uma vida abundante dentro daquilo que nós podemos ter no ambiente que estamos. Talvez não é a comida que você queria, mas é a comida que você tem. Então exalte ao Senhor, é ela que é boa.
Você pode falar, mas mel, pastor, mel é caro na Europa e no Brasil. Mas eu disse, mel manava na terra prometida do Senhor. E não podia comer muito. Salomão vai dizer ao seu filho: não coma muito mel não, para você não enjoar das coisas boas. E o mel, quando você come muito, ela traz um negócio, uma reviravolta no estômago e vomita tudo. Você tem que comer com moderação. Mesmo sendo doce e bom, tem que comer com moderação. A vida de João Batista era uma vida simples. E isso nos traz ensinamentos importantes, porque Jesus vai nos ensinar a viver uma vida simples. Jesus não proibiu ter riquezas, Jesus não proibiu aqueles que podem ter dinheiro, mas todos, sejam ricos ou pobres financeiramente, precisam viver uma vida simples. Simples no viver, simples no vestir e simples no comer. Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, o Senhor vai trazer fartura para as nossas vidas. É a palavra dele quem diz que ele iria atender as nossas necessidades com abundância. E é uma abundância que o nosso desejo, que supera as nossas necessidades, que supera as nossas imaginações e supera até os nossos pedidos diante do Senhor. Mas nós precisamos entender que nós temos que viver uma vida simples. Simplicidade no coração é externa. Vejam que João Batista, ele está tirando tudo aquilo que é depressivo e está tirando também tudo aquilo que é altivo, está aplanando. Ele tem autoridade, fala com ousadia, chama até os fariseus de raça de víboras, cobra, serpentes. Mas nós vamos observar que ele vivia uma vida simples. A palavra de Deus vai mostrar que ele tinha também uma pregação que era de arrependimento. Mas esta pregação, atenção aqui, não deixa crianças juntas. Nós vamos observar que nós temos que ter uma vida simples, pregar com autoridade, entrar na presença de Deus com ousadia, mas nós temos que glorificar ao Senhor. Olha o versículo 7 e 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Ele pregava com autoridade, tinha uma mensagem impactante, uma mensagem que convencia as pessoas chegavam até ele. Ele poderia se ensoberbecer: eu estou no deserto, à beira do rio, e as pessoas estão saindo da Judeia, estão saindo de Jerusalém, estão vindo me ouvir pregar, estão sendo convencidas pela palavra, estão sendo batizadas. Mas ele fala, ele entendeu: opa, mas meu ministério não é meu crescer, não é eu, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu suma. Eu vim aqui preparar o caminho para ele, não é pisar as pisaduras dele, é preparar o terreno para ele, não é para mim, é para Jesus. Está vindo alguém que é maior do que eu, é maior em todos os sentidos, que eu não sou digno nem de prostrado. Eu preciso prostrar ele, mas prostrado, folgar as sandálias ou apertar o cadastro das suas sandálias. Oh, meus amados irmãos, quanto isso nós precisamos aprender, porque quando nós entramos na presença de Deus, nós vemos Deus operar grandes coisas. Os levitas,
quando estão na presença do Senhor, cantam ao Senhor e a igreja recebe, Deus habita no louvor e acontecem as maravilhas. Os pregadores sobem aqui, pregam com autoridade, Deus faz maravilhas, as pessoas elas começam a se encher de Deus. Mas nós precisamos entender que nós não estamos pregando a nossa mensagem, estamos pregando a mensagem dele, que nós desapareçamos, mas Jesus apareça, que as pessoas olhem para nós e encontrem Jesus e não nós. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos, meus amados irmãos, entender isso. Jesus precisa ser o centro das nossas atenções. Quando alguém chegar com elogios: oi meu irmão, Deus abençoe, muito obrigado, continue orando por mim. É Jesus conosco, Deus quer nos usar. Quando alguém chegar, quando a carne, não é nem alguém, é a carne começar, arrependimento, a mensagem é de Jesus, é Jesus quem tem que aparecer. A glória e a honra pertencem ao Senhor Jesus, a glória é sempre de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que João batiza Jesus, e depois que ele batiza Jesus, Jesus vai para o deserto, Jesus começa o ministério dele. Quando Jesus começa o seu ministério, e os discípulos de Jesus começam a batizar também, os discípulos de João também tinha discípulos, começam a falar: João, aquele que você disse que era o Messias, ele está batizando também, e aí? Aí João: meu filho, eu diminua e ele cresça, não é para vocês me seguirem mais não, meu ministério acabou, agora é para seguir a ele. Tanto que muitos não entendiam porque João Batista foi morto, porque ele precisava. Na verdade, a partir do momento que Jesus começou o seu ministério, o ministério de João era seguir Jesus. Nós vamos observar depois que João Batista, ele segue a Jesus, ele até tem algumas dificuldades de entendimento mais à frente, mas ele volta a seguir Jesus. Mas por causa da sua pregação, acabou entrando em uma onda de perseguição. Ele acabou morrendo degolado. Aqui em Portugal, que levou para a nossa nação, lá para o Brasil, uma festa chamada São João. As pessoas gritam: viva São João. E na verdade não é uma zombaria, que quando ele foi morto as pessoas diziam: viva João. Mas João Batista, o profeta, o escolhido de Deus, ele prepara o caminho do Senhor Jesus. E Marcos começa o ministério a narrar os acontecimentos de Jesus a partir da preparação que João Batista fez para Jesus Cristo. Ele volta: olha, eu estou mostrando aqui a vocês, eu quero mostrar a vocês que o nosso Jesus, ele é um Jesus que é Deus, mas ele desceu e serviu. Ele é o servo dos servos, o mestre dos servos, é aquele que pode nos ensinar como devemos ser mestres. Mas começou tudo com João Batista, e João Batista começou certo, começou e terminou. Começou com simplicidade, mas começou com ousadia. Começou preparando o terreno para que Jesus tivesse liberdade. E no tempo certo, ele entregou a glória a Jesus, a honra a Jesus. Ele dizia: eu em verdade tenho vos batizado com água, ele porém vos batizará com Espírito Santo. Ele tem um ministério maior e melhor. A carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai escrever em sua carta dizendo que Jesus é maior do que os profetas, que os sacerdotes, que os sumos sacerdotes, que os anjos, que todo mundo que vieram na terra antes de Jesus, porque Jesus é maior que tudo e que todos. Por isso a glória e o louvor devem ser levadas a Jesus. A obra do Senhor Jesus é maior do que a de qualquer homem que pisou aqui na terra, por grande que seja, por grande que o Senhor colocou, elevou. Mas Jesus é maior, Jesus é melhor, Jesus tem mais poder. O que nós aprendemos nesses 8 versículos iniciais do capítulo 1 do Evangelho de São Marcos? Primeiro, nós precisamos viver uma vida simples. Nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Hoje não é Jesus quem habita em nós, é o Espírito Santo.
Jesus se manifesta em nosso meio, mas é o Espírito Santo que está dentro de nós. E o Espírito Santo precisa encontrar liberdade nas nossas vidas, precisa encontrar liberdade em nossos sentimentos. Não pode ter vale nem montes. Precisa encontrar liberdade em nossas emoções, em nossas razões, em nossas decisões, em nossos atos. Ele precisa encontrar liberdade. E tudo começa com simplicidade. Quando nós vivemos uma vida simples, nós começamos a dar liberdade ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começa a ter liberdade em nós, avivamento acontece dentro de eu e você. Avivamento acontece nas nossas vidas. E quando o avivamento acontece em nossas vidas, a palavra de Deus vai dizer que nós contagiamos aqueles que estão próximos de nós. Quer ter salvo a sua casa, quer ter salvo a sua vizinhança, quer ter salvo os seus colegas, os seus amigos. Começa um avivamento dentro da sua vida. Deixe o Espírito Santo dominar, ter plenitude na sua vida, que nada possa ser empecilho ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós temos vales, os carros passam, tem dificuldade, para descer, tem que descer com cuidado, e quando subir tem que usar força, e para subir também os montes. Mas quando tudo é plano, até a velocidade é maior. Quando tudo é plano, até a velocidade é maior. Quando a estrada é boa, até a velocidade é maior. Quando nós nos entregamos ao Senhor, até os milagres do Senhor Jesus são maiores e mais rápidos em nossas vidas. Até as decisões que Deus opera em nossas vidas e através de nós são coisas mais rápidas. Por isso se entregue ao Senhor. Deixa o Senhor, Espírito Santo, trabalhar em sua vida de maneira plena, de maneira ágil, de maneira rápida, e viva em simplicidade. E quando ver o nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida e através da sua vida, dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. É o que nós podemos aprender nesta noite, nesses 8 versículos que nós estudamos, que nós expomos nas nossas vidas. Que nós possamos, meus amados irmãos, nós não precisamos vestir roupa de camelo, de couro, ou que seja roupa simples. Se nós só podemos ter roupa simples, usamos a roupa simples. Se podemos ter roupa mais arrumada, use a roupa mais arrumada, mas seja simples. Seja simples na sua postura diante dos homens, e seja simples a sua vida como você recebe. Gula ainda é pecado, mas seja simples. Simples. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e simples de coração. Em Mateus, Jesus diz que bem-aventurado os simples, porque eles verão a Deus. Aleluia. O salmista diz: quem entrará nas mansões celestiais? Quem entrará na presença de Deus? Os simples de coração. Sejamos simples, e a seu tempo demos glórias ao Senhor. Amém? Que Deus possa nos ajudar em nome do Senhor Jesus. A igreja pode ficar em pé nesta hora.